Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, fevereiro não, de março, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stais, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês nesse fechamento de mercado. Se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido de imediato a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo existente. Tem muito conteúdo educacional no canal e, além da nossa análise de fechamento, temos também todos os dias, a partir das 10 horas e 45 minutos da manhã, o nosso radar do mercado. Então, uma live ali tirando todas as dúvidas com relação aí aos pedidos de análise que vão sendo enviados lá dentro do chat e também dos assinantes da DV Invest. Então, antes de darmos início, vou rodar aqui a vinheta, peço que você já deixe seu like, seu joinha e a sua BDR para a nossa análise de fechamento de amanhã. Então, já com o Ibovespa aí na tela, eu falei 2 de fevereiro, né? O pessoal já deve até estar achando que eu cheguei hoje aqui, já pulando o carnaval, né? A galera mal sabe que passei o carnaval, foi trabalhando. Vamos lá. Ibovespa, esses serão os ativos analisados, né? Opa, tá errado aqui, pessoal, deixa eu arrumar ao vivo para vocês. É Ibovespa, mini índice, Winfoot, mini dólar, WDO Foot. Agora sim. Então, Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Anin 3, Rail 3, Tasa 4, Klabin 11, Prio 3, MGLU 3, SLCE 3, BBAS 3, EMB 3 e IVVB 11 é o nosso BDR aí, na realidade ETF do dia de hoje, atrelado aí às BDRs. Então, vou comentar um pouquinho dele, até um pouquinho mais detalhado do que do curto prazo, né? Falar de médio e longo prazo rapidamente para vocês. Retirando os ativos da tela, Ibovespa 1,8% de alta no dia de hoje, todos os ativos aí já saíram de leilão, surpreendendo aqui, apresentando boa alta, vindo mais uma vez testar essa região de topo na faixa dos 115.173 pontos. Por que surpreendendo, Kaique? Porque realmente ali, quando a gente acompanhou o mercado, o EWZ, que replica a nossa bolsa, lá no mercado americano, a gente via que realmente o EWZ vinha capengando ali, apresentando leve queda de 0,5% até ontem, até o fechamento de ontem, né? E sendo bem puxado ali pela Vale e pela Petrobras. Isso quer dizer que não aconteceu hoje? Aconteceu também, a Vale e a Petrobras puxaram bastante o nosso índice para cima, ficou bem claro aqui no dia de hoje. Se a gente tivesse aí o Ibovespa com todos os ativos em peso igual, ao invés dessa alta de 1,88%, a gente teria aí uma alta de somente 0,55%. Então, 1% aí a menos, mais de 1% a menos do que o que foi apresentado no dia de hoje. Então a gente vai ver aí na sequência. No gráfico semanal, Ibovespa quase revertendo a sinalização de topo que foi apresentada na semana passada. Então, se superar aqui a máxima dos 115.734, realiza aí essa reversão mencionada de um sinal negativo, aumentando aí uma expectativa de poder ter algo mais para cima aí nos próximos dias, poder vir buscar a região basicamente dos 119 aos 120 mil pontos, que foi uma região ali deixada para trás nesses topos anteriores, principalmente aqui em cima nos 119.017 pontos. Então, poder vir a ser testado caso ocorra aqui essa reversão de topo no curto prazo e no médio prazo aí do gráfico semanal também. Então, seria basicamente essa aspiração de máxima aqui nos próximos pregões, né? Caso contrário, respeita que essa região pode ficar aqui mais enrolado em cima da região da média móvel, ainda respeitando essa região dos 111 mil pontos, aí, né? Arredondando, 111.590 pontos, então poder ficar preso aqui ainda dentro dessa região aí de preço, o Ibovespa. Então vamos ficar de olho aí, tem mais 2 pregões essa semana para ver o que vai desenrolar. Falando do mini índice, no dia de hoje, 2% de alta até o momento, dando sequência aqui no movimento de alta que vinha sendo apresentado, testando a região de resistência aí nos 116.680 pontos. Gráfico de 60 minutos, abriu dentro de um gap de alta relevante, fugindo da região de resistência de topo anterior, que foi deixada para trás aí nos 114.900 pontos. Então, gap de fuga aqui apresentado na abertura do mini índice. Deu sequência no movimento e começou a lateralizar aqui, então apresentando uma correção mais lateral. Fica mais visível pelo gráfico de 10 minutos essa correção
mencionado. Então amanhã abre dentro de um gap de fuga mais uma vez, fugindo aí dessa região dos 116.570 pontos. Qualquer retorno do preço, testando essa região e gerando um novo sinal de alta, abre possibilidade de compra. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Abre aqui dentro de um gap de alta, recuo do preço, testando o fechamento, testando a região da média móvel, gerando um novo sinal de alta, abre possibilidade de compra aqui no mini índice, tentando pegar a sequência do movimento de alta que já vem sendo apresentado no gráfico de 30, de 60 e o gráfico diário também, tá? O fechamento aí próximo de finalizar na casa dos 116.585. De maneira oposta, abre dentro de um gap de baixa, volta aqui para testar essa região de lateralização no 116.380. Qualquer sinalização negativa, apoiado pela média móvel, abre possibilidade de venda, tentando pegar aí aquele movimento mais lateral que eu mencionei lá do mini índice, então acaba do Ibovespa, perdão, acabando respeitando ali a região de topo. Então ficar de olho aí nessas duas possibilidades. O que vai comandar aqui mesmo é essa lateralização que vem sendo apresentada amanhã, tá? Seja num gap de alta ou num gap de baixa aqui. Falando do dólar, no dia de hoje, queda de 1,52%, quase perdendo a mínima do pregão de sexta-feira aqui, voltando a apresentar novo sinal de topo descendente, abriu dentro de um gap de alta e devolvendo aqui essa pancada para baixo, perdendo a região da média móvel, respeitando na realidade, né, a região da média móvel como um ponto de resistência, por mais que tenha aberto aqui em cima, respeitando esse nível de preço aí no 5,195. Gráfico de 60 minutos, fica claro aqui a região do gap que foi apresentada, fechou aqui no mesmo candle, na abertura aí do pregão, no candle seguinte em definição e pancada aqui para baixo de novo, respeitando neste momento essa região de suporte na faixa dos 538,80. Então essa região aqui de preço é uma região de suporte. Amanhã abriu superando nova máxima aqui, gerando um novo sinal de fundo, abre uma possibilidade de compra, tentando pegar um repique do preço em direção à região da média móvel, no 568, ou ainda um pouquinho mais acima, nessa região de topo, no 579. Mas tomar cuidado, tá? Porque foi forte o que aconteceu aqui hoje. Então, mesmo se girar sinal de fundo, a maior probabilidade é de ter uma nova sinalização negativa aqui na sequência. Então, testou esse nível de preço, gerou sinal de baixa, saída da posição comprada aqui para um perfil mais arrojado e possibilidade de abrir venda. Então, até mesmo lá pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos, eu ficaria de olho em possibilidade de venda, em sinais negativos próximos aí dos 5,170 até os 5,178, que é essa região de topo aqui mencionada. De maneira oposta, já abre dando sequência no movimento de baixo, perdendo aqui a mínima do dia de hoje, seria uma possibilidade de venda logo na perda, com o stop posicionado acima da máxima aqui do candle que for aberto, essa é a venda. E outra possibilidade seria basicamente aqui pelo gráfico de 10, apresentar um repique bem mais curto e já gerar um novo sinal de baixa aqui na sequência. Então, ficar de olho aí também nessas possibilidades do dólar. Falando da Petrobras, alta de 1,97%, chegou a abrir dentro de um gap de alta um pouco mais forte, mas acabou aí devolvendo um pouquinho no dia de hoje. Da abertura até o fechamento foi uma queda de 1,63%. Está com dificuldade no seguinte quesito, de dar sequência no movimento de alta de maneira limpa, como venho apresentando aqui. Olha lá, esse aqui é um movimento limpo de alta, corrige lateral, até tenta iniciar e aí começa a apresentar uma correção. Então aqui a gente já não consegue ver esse movimento limpo de alta, né? Então ainda assim, mesmo que continue subindo, fica difícil de pegar uma entrada aqui de curto prazo, né? Fica muito difícil mesmo. Testa a região da média móvel, a melhor possibilidade é sempre quando testa, né? De tentar pegar um novo movimento de alta. Então, para quem está de olho, o interessante seria realmente aguardar aí por algo nesse sentido. No médio prazo, mesmo capengando lá no diário, continua subindo aqui no médio prazo. Então, para quem está posicionado aqui no semanal, stop ainda abaixo da mínima da semana passada em 32,68. Falando agora da Vale. No dia de hoje, gap de alta aqui bem forte, gap de fuga também, fugindo dessa região de resistência aqui na faixa dos R$ 93,87. Já havia deixado um candle de força aqui para trás na sexta-feira, quando subiu 5,4%, voltando para cima da região da média móvel de 13 períodos também. Então, no dia de hoje, gap de fuga apresentado e não teve jeito realmente, só participou aqui dessa valorização quem já tinha comprado aqui ou no fechamento de sexta-feira, ou nessa reversão de topo descendente que havia sido apresentado, na superação aí dos 88,34, né, para poder ter pego aqui essa valorização. Inclusive para quem comprou aqui na reversão do topo descendente,
já apresentou alta de quase 13%. Então já gerando aí até possibilidade de saída aqui para essa compra de curto prazo. Para quem está interessado em compra, o ideal seria uma nova correção seguida de um novo sinal positivo, apoiado pela média móvel, seria o mais interessante. Kaique, quero arriscar, acho que ainda vai dar sequência nesse movimento, eu olho lá para o gráfico semanal, pode ainda vir testar a região dos 102 aos 103 reais ali. Uma possibilidade seria o quê? A compra logo nessa aspiração de máxima aqui, com stop abaixo da mínima do candle de hoje mesmo, nos R$ 97,06, que seria aqui um stop mais curto, tentando pegar algo nesse sentido de um movimento de alta lá pelo gráfico semanal, tá? Então assim, é abrir mão de uma relação risco-retorno, que seria aqui essa correção no curto prazo, que seria o mais favorável, para tentar pegar a continuidade desse movimento. Então seria uma possibilidade aí. Colocando um pouquinho menos de capital, porque realmente aí já está entrando dentro do movimento um pouquinho mais esticado, né? Falando agora de ANIM 3, foi uma recomendação enviada lá dentro do aplicativo da EVInvest, na ponta vendedora, na perda da mínima deste candle, ainda dentro de um movimento mais lateral, mas respeitando a região da média móvel, próxima aí dos R$ 7,45. Então, enquanto não atingir ali o stop na operação, continuamos posicionados. Inclusive o viés ainda de poder ter algo mais para baixo aqui nos próximos dias, em direção a essa região de fundo aí anterior, por conta desse respeito aqui em região na média móvel e também a tendência de baixa que ainda prevalece no curto prazo no papel. Falando também de Raio 3, outra recomendação de venda enviada lá dentro do aplicativo do EVInvest, na perda dessa mínima, ainda com dificuldade de dar sequência no movimento de baixa de uma maneira mais limpa, mas continua nesse movimento mesmo assim. A gente pode ver isso pelas máximas descendentes que vêm sendo apresentadas aqui pelo gráfico, tá? Então a maior probabilidade ainda é de dar sequência nesse movimento a favor da operação. Falando agora de TASA 4, e na sequência são três papéis que geraram saída, dois com stop de prejuízo e um com stop de ganho, né, que foi PRIO 3. Vou passar rapidamente e mostrar para vocês os resultados. Tá? Primeira delas, TASA 4, acionou aqui o nosso stop de saída com prejuízo na operação. Então, a perda dessa mínima foi o que ocasionou ali a venda, uma operação na ponta vendedora. Passou aqui um movimento dentro de um movimento mais lateral e acabou ganhando mais força aqui na ponta compradora, principalmente no dia de hoje. Então acabou acionando aí o stop da nossa operação. A outra foi Klabin, KLBN11, que no dia de hoje apresentou aqui forte valorização de 3,4%, mas acabou respeitando ali a região da média móvel no final do pregão, com uma expectativa de poder retomar esse movimento de baixa. De qualquer maneira, acionou também a nossa saída aí na operação de venda, então respeitando aí o stop de saída para quem estiver seguindo aí as nossas recomendações, respeitando aqui o stop de saída, tá? Então, e a outra aqui é PRIO 3, que no dia de hoje abriu com excelente alta de 9%, vou até comentar ela um pouquinho mais, porque foi um pedido lá dentro do Instagram do Dalton. A PRIO 3, que hoje abriu com esses 9% de alta, não teve aqui possibilidade de compra no dia de hoje, né? A compra foi realmente aqui atrás, nesse novo sinal de fundo, não teve a perda da mínima dele também, então mesmo que tenha tido dificuldade aqui no início do movimento para dar sequência, no dia de hoje aí acabou batendo no objetivo da nossa recomendação e provavelmente também de quem estava comprado aí no curto prazo nessa sinalização de fundo, né? Então aqui subindo 9% no dia de hoje. Vou colocar para vocês na tela os resultados. Vou colocar primeiro aqui o de Klabin, que está mais fácil, que apresentou ali desvalorização na operação de 2,85% e sobre o capital total de 0,5%. Vou colocar aqui também a de TASA 4, que apresentou... Opa, cadê a TASA 4 aqui? Aqui. Que apresentou aí queda de 6,69% na operação e sobre o capital total de 0,52%. E olha que interessante, hein? Foram duas perdas aqui, mas o ganho na operação de PRIO 3, aqui, que foi de 9,59%, resultou aí em um ganho para o capital total de 1%. Ou seja, com apenas uma operação de ganho, a gente conseguiu matar aquelas duas de perda. Então, o foco aqui é sempre perder menos quando a gente perde e ganhar mais quando a gente ganha. E não só ganhar, sempre ganhar, sempre ganhar, sempre ganhar. O foco é realmente isso que eu acabei de mencionar. Quando eu perder, eu perco menos e quando eu ganhar, eu ganho mais. Então, dando sequência aqui agora nos ativos, vamos falar de MGLU3,
que no dia de hoje apresentou boa valorização de 4,99%, voltando levemente para cima da região da média móvel de 3 períodos, mas ainda funciona aí como um ponto de resistência. Não só ela, como essa região de fundo anterior, na faixa dos R$ 6,31. Então, basicamente, ainda dentro dessa lateralização aqui, a MGLU3 no curto prazo. No semanal, para quem estiver interessado em compra, o ideal seria aguardar ainda por uma superação de máxima. Eu prefiro ainda aguardar pela superação dos R$ 7,41, mas para quem quiser arriscar aí, antecipar aqui essa superação de máxima, a possibilidade de compra seria na superação da máxima da semana passada, em 6,49, e aí minha recomendação seria posicionar o stop abaixo da mínima dessa semana mesmo. Então, apresenta aqui a continuidade do candle desse movimento, supera aqui essa máxima, abre a compra e posiciona o stop aqui embaixo, na faixa aí dos R$ 5,94, tentando pegar realmente ali a antecipação desse possível rompimento aqui, que seria também lá pelo gráfico mensal, uma nova superação de máxima aqui, gerando um novo sinal de fundo. Então, eu aguardaria. No curto prazo não tem muito o que fazer realmente, só um novo sinal de alta acima da média móvel que traria uma possibilidade aí de compra de swing trade. Falando agora de SLCE3, no dia de hoje subindo 8,94%. Não teve aqui uma entrada também no dia de hoje, porque a entrada foi aqui, ó, nessa superação de máximas, gerando novo sinal de fundo ali na superação dos R$ 44,19. Então, aqui foi onde abriu aí a possibilidade de compra. Não teve stop, porque não perdeu aí a mínima do fundo que foi apresentado e apresentando boa valorização no dia de hoje, testando essa região de resistência um pouco mais acima, próximo aí da região dos R$ 48,37. Para uma nova compra, o ideal seria aguardar aí uma lateralização seguida de um novo pivô de alta, ou ainda até dar continuidade no movimento, retorna, gera um novo sinal de fundo ascendente acima da média móvel e abre uma nova possibilidade de compra. Vale ressaltar que para quem tomou esse risco aqui de 2,3%, já acionou aí o objetivo da operação com 10% de ganho, tá? Então mais de 3-1 aqui essa relação risco-retorno. Tá? Se não me engano, aí a Fabiana Huckenberg tinha pedido lá no radar do mercado, havia mencionado para ela nesse dia aqui que voltou ali para o preço de entrada e abria a possibilidade da compra aí. Enfim, tomara que tenha conseguido aí realmente entrar nessa operação. Falando agora de BBAS, o único banco que subiu no dia de hoje, apresentou alta de 1,11%, dando sequência aqui no leve movimento de alta que vem sendo apresentado depois de testar a região da média móvel. Tem gap aqui para trás, fechou o gap aqui de cima hoje. Não dá para esperar muita coisa aqui para cima ainda, tá, pessoal? Por quê? Porque depois desse movimento de alta aqui, essa correção ainda está um pouco curta, tá? Pode acontecer o que aqui? Bate ali na região dos 36,20 e fica mais travado aqui em cima da região da média móvel, entre os 34,60 e a região dos 36,20, tá? Então, para quem está comprado aqui no curto prazo, conselho aí, a recomendação seria ir reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente que for apresentada. Ou seja, a partir de amanhã já trabalhar com stop abaixo aí dos R$ 34,93, tá? Essa seria a recomendação. No semanal, médio prazo, stop ainda abaixo da mínima da semana passada em 34,09. Se quiser encurtar um pouquinho mais esse stop, seria aí abaixo da mínima já de hoje, que eu mencionei ali do gráfico diário. Falando agora de Embraer, no dia de hoje, 0,91% de alta e está dentro de um movimento de alta aqui, com as mínimas ascendentes sendo apresentadas depois de girar sinal de fundo, só que a tendência é de baixa, então tomar cuidado, tá? Para quem está comprado, também ir reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente que for apresentada. Por quê, Kaique? Tendência de baixa, desta região da média móvel, a maior probabilidade é de gerar um novo sinal negativo aqui na sequência. Então, tomar cuidado aí para quem está comprado no swing trade. Recomendação: stop abaixo dos 17,62 a partir de amanhã. Para quem está de fora, eu olharia um pouquinho mais para a ponta vendedora, testou a região da média móvel, abre ali uma possibilidade de venda. Melhor ainda se o stop for bem próximo ali da entrada na operação vendedora. E por fim, IVVB11, nosso ETF aqui para ser analisado no dia de hoje, 0,77% de queda, testou a região da média móvel na sexta, hoje até teve superação de máxima de um candle anterior, mas apresentou aí respeito de novo na região dos 245, que é a média móvel, tá? Só que também tem um outro ponto de atenção, no semanal girou um sinal de fundo, tá? Girou um sinal de fundo, que foi a superação da máxima de um candle anterior, que não acontecia há basicamente 3 semanas, tá? Então pode ficar enrolado aqui
o gráfico diário também desse ativo. Então, briga aí entre os compradores e vendedores realmente tentando voltar a apresentar um novo movimento de baixa e os compradores tentando trazer o preço um pouquinho mais para cima, podendo vir, por exemplo, testar essa região dos 254. E por que isso, Kaique? Não está tão claro assim. Eu sei que tem briga entre comprador e vendedor, porque depois desse movimento de baixa foram basicamente 11 dias aí, 11 pregões para apresentar esse movimento de baixa. Vou até pegar somente esse candle aqui. E aí, então seriam 10 candles, 10 pregões. Eu tenho apenas 3 candles aqui dentro de um movimento de alta, dentro desse repique. Eu sei que o repique, normalmente, ele tem menos realmente, um movimento um pouquinho menor do que o de baixa quando eu estou dentro de uma tendência de baixa, né? Mas ainda faltam alguns dias aqui para contabilizar esse período de correção aí no tempo, para que eu tenha realmente um movimento de baixa mais relevante na sequência. Então, por isso que eu mencionei de poder ficar mais travada aqui realmente nos próximos dias. Semanal, gerou o sinal de fundo. O que seria o ideal seria dar sequência lá no diário para ter um repique um pouquinho maior aqui também no semanal, vindo testar a região dos 260, que é uma região da média móvel, essa região de topos anteriores aqui também. No mensal, perdeu a região da média móvel no mês passado e a maior probabilidade neste momento é caminhar em direção a essa região de fundo, nos 232,50. Então, mesmo que ainda apresente um movimento de alta no gráfico diário ou no gráfico semanal, a maior probabilidade é de dar sequência nesse movimento na sequência. Sequência 2 vezes, né? Mas de vir aqui testar a região da média móvel no semanal e apresentar um novo sinal de baixa. Mesma coisa pelo diário. Testa a região de resistência e dá sequência no movimento de baixa. Isso porque o mensal está dentro de um processo de correção mais forte, então poder vir mais uma vez testar essa região, tá? Então tomar esse cuidado aí para quem está comprado em VVB11, né? Ou até mesmo em outras BDRs, principalmente as que têm peso relevante dentro desse ETF. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, desejo a todos um excelente mês de março. Não esqueçam de deixar aí nos comentários qual é a BDR que vocês gostariam que eu analisasse amanhã na nossa análise de fechamento. Um grande abraço a todos vocês, até amanhã no Radar do Mercado ou então na nossa análise de fechamento. Até mais, pessoal!